Eles são a única coisa que torna a vida na cidade quase normal, e as escrituras contidas neles podem significar muito mais do que você imagina. Hoje nós vamos analisar parte por parte dos talismãs e tudo o que eles revelam a respeito dos monstros, o ritual que eles fizeram e até dicas sobre a história da série, depois daquele recadinho de sempre. Pop personalizado é na Agem Biscuit, pops feitos do zero com cada detalhezinho que você pedir, e a caixinha colecionável vem de brinde. Os talismãs foram descobertos pelo personagem Boyd enquanto ele explorava a floresta nos limites da cidade, e desde então têm sido utilizados para proteger todas as pessoas que estão naquele lugar. O poder desses amuletos impede a entrada dos monstros quando eles são pendurados dentro de algum lugar fechado que configure um refúgio ou um abrigo, como uma casa, um carro, uma barraca ou um ônibus. E é isso, esse é basicamente todo o conhecimento que a gente tem a respeito dos amuletos. Porque assim como a gente, os personagens também ainda estão aprendendo sobre eles. E antes disso, quando ainda não havia talismãs, as pessoas se escondiam em buracos no chão, arbustos ou esconderijos secretos como o do celeiro. E o motivo da gente saber tão pouco sobre as outras formas de proteção que esse amuleto pode proporcionar é porque não dá pra ir na base da tentativa e erro. Se algum personagem se arriscar e utilizar esse talismã de forma errada, esse personagem provavelmente vai morrer. Como quase aconteceu com o personagem Randall quando ele achou que só segurando um talismã na mão e mostrando pros monstros ia proteger ele. Oh, meu bem, não é assim que a coisa funciona. A questão do ambiente que o talismã protege ser totalmente fechado é um pouco relativa. A Casa Colônia, por exemplo, teve uma das suas janelas destruída durante um ataque dos monstros e mesmo assim a proteção permaneceu ativa. Mas uma coisa é bem clara a respeito da barreira que o amuleto cria. Ela é desfeita se uma porta ou janela for aberta pelo lado de dentro, como se fosse um convite para as criaturas entrarem, consentimento, sabe? Além disso, caso um monstro já esteja do lado de dentro, a proteção também não vai ser ativada, como a gente infelizmente descobriu durante o traumático momento em que a mãe do Kenny foi assassinada e também durante o ataque à Casa Colônia em que a Jasmine, que já estava lá dentro, abriu a janela para os outros monstros entrarem. E falando nesse momento do ataque à Casa Colônia, foi nele que a gente descobriu que cômodos fechados também seriam protegidos caso houvesse um talismã lá dentro. Quando a Fátima e o Eris se fecharam ali no saguão, isso impediu a entrada dos monstros. Como sabia que ia dar certo? Eu não sabia. Caiu a sua ficha que durante o ataque à Casa Colônia era só todo mundo ter ido pra um cômodo e fechado as portas que muitas mortes teriam sido evitadas? Pois é, a minha ficha também demorou pra cair e eu acho que isso também acontece com os personagens da série. De vez em quando parece que eles próprios se esquecem como aqueles talismãs funcionam. Porque na noite em que a Tabitha voltou pra cidade e o Randall quase morreu, era só o Boyd e o Randall terem entrado na ambulância com o talismã e passado a noite lá. Eles nem sequer precisariam da chave da ambulância, que foi o que o Boyd negociou pela vida do Randall. Por algum motivo eles não tiveram essa ideia ali no calor do momento. Um possível efeito acumulativo dos talismãs foi insinuado quando o Boyd encontrou eles lá na caverna. Aquele espaço onde ele estava não era completamente fechado e mesmo assim a barreira foi ativada. Talvez porque haviam vários talismãs no mesmo lugar, mas a gente não tem certeza disso. Pode ser que só o fato dos monstros terem que afastar aquele mato que estava na porta já configurasse um abrigo ali dentro. E saindo um pouco dessa questão de como os amuletos funcionam, chegou o momento da gente analisar os talismãs em si e as escrituras que estão gravadas neles. Vamos analisar aqui indo do macro pro micro. Basicamente aqui nos talismãs a gente tem essas duas figuras humanoides, um símbolo do sol, um símbolo antagônico ao sol que provavelmente é a lua, esse símbolo central e 8 escrituras que contornam essas figuras centrais aqui. Essas escrituras em círculo na verdade são runas e o fato de ter 8 delas pode representar 8 direções na rosa dos ventos. A gente já sabe que os monstros se tornaram imortais por fazerem sacrifícios de crianças e esses 8 símbolos podem significar 8 sacrifícios. E se esse ritual está representado aqui no talismã, também significa que ele foi feito de maneira incompleta. Na caverna que o Jade entrou, onde o sacrifício foi feito, só tinham 7 altares e aqui no talismã tem 8 posições. Então faltou uma criança. E com toda certeza a criança que faltou era um menino. E como eu posso ter certeza disso? Qual é a limitação que os monstros têm? Eles não podem andar durante o dia, certo? Eles não podem ver o sol. E em muitas culturas o sol é associado a masculino e a lua a feminino. Se os monstros não podem andar no sol, é porque deu alguma coisa errada na parte referente ao sol do sacrifício, certo? E entre masculino e feminino, o que representa o sol ou o dia, é masculino. E isso explica o porquê dos monstros perderem oportunidades de matar o Ethan e o Victor. Simplesmente porque os dois são as melhores chances dos monstros concluírem o sacrifício e se tornarem monstros que podem andar tanto durante o dia quanto durante a noite. E porque só o Victor ou o Ethan poderiam ser esse sacrifício? Porque o ritual exige crianças que foram traídas por pessoas que amavam, os pais. E só os dois têm pais vivos que poderiam entregar eles em sacrifício. O Victor, apesar de não ser mais criança, tem uma mentalidade relativamente inocente
que talvez sirva para que ele possa ser sacrificado. Essa é a única coisa que explicaria o Kenny e o Ellis nunca terem sido alvos, por exemplo. E agora, entrando numa visão mais detalhada a respeito dos talismãs, vamos analisar as escrituras em si, que se assemelham muito a runas nórdicas. Essas 8 figurinhas aqui, que parecem com um F de 3 perninhas, elas podem ser formadas se a gente juntar a runa Ansus com a runa Lagus. A runa Ansus representa Odin, o deus supremo da mitologia nórdica, conhecido como pai de todos, deus da morte, da sabedoria e da magia. E a runa Lagus pode representar lagos, ciclos de renovação, cura. Os significados dessas duas runas somadas estão dispersos por toda a cidade, nas 8 direções, o que pode significar a influência do deus da morte e da magia sobre todo aquele local. Essa figura central aqui, ela é bem parecida com a runa Ingus, que significa fertilidade e nascimentos. Como essa runa tá aqui bem no meio, ela talvez seja o objetivo pelo qual o ritual foi feito, fertilidade e renascimentos. Porém, agora vem o pulo do gato. Essas runas aqui podem ser decompostas em outras, como por exemplo a runa Era, que significa colheita, ou a runa Ferro, que significa gado. Ao todo, a somatória de todos os significados de todas essas runas que podem ser encontradas aqui nesse amuleto significam o seguinte: um sacrifício feito a uma entidade mágica que entregaria toda a cidade, além de 8 crianças traídas por quem amam, em troca de uma vida imortal, renascimentos, colheita e gado. Será que é por isso que nessa cidade de vez em quando aparecem vacas, cabras, galinhas de dentro da floresta do nada? Também floresce comida em lugares aleatórios? Coisa pra se pensar. É, mas as galinhas e as vacas, a gente não sabe bem de onde aparecem. Mas não é só isso, é possível também desmembrar as runas que a gente já encontrou em muitas outras e encontrar vários outros significados. Eu fiz um post completo com todas as runas que podem ser encontradas nesse amuleto e os seus respectivos significados lá no meu Instagram. Confere lá esse post, o link vai estar aqui na descrição do vídeo para você se inteirar aí de tudo que pode ser encontrado nesse amuleto, porque levaria muito tempo para falar de uma por uma aqui no vídeo e o vídeo provavelmente ficaria chato. E aproveita e me segue lá se você ainda não me segue. Mas ao contrário do que a gente pensava, esses amuletos revelam demais a respeito da história da série Origem, inclusive apontando possíveis alvos dos monstros e também o que eles devem estar buscando aí nos próximos episódios. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like se você ainda não deixou, se inscreve se ainda não for inscrito e comenta aqui embaixo sobre o que você quer que seja o próximo vídeo. Eu tô pensando seriamente em fazer um vídeo a respeito do Padre Catre e explicar pra vocês por que ele é o personagem mais estranho dessa série. Comenta aqui embaixo se você acha que é uma boa ideia. Era isso e até o próximo vídeo.